Você levou anos para construir seu patrimônio. Talvez você tenha começado com uma pequena empresa, enfrentado crises, inflação, conflitos, trabalhado de final de semana e feito inúmeros sacrifícios para ter o patrimônio que tem hoje. Mas tem um ponto muito importante que muitos empresários deixam para depois, deixam para segundo plano uma pergunta que deveriam se fazer hoje. E o que é que acontece com o meu patrimônio quando existem conflitos e mudanças no ambiente familiar? A verdade é que para construir um patrimônio existe esforço, mas para proteger o seu patrimônio existe a necessidade de um planejamento. E a realidade é que muitos empresários acreditam que estão seguros até receber uma ação judicial, enfrentam problemas societários, um divórcio na família, ou chegam simplesmente ao momento de sucessão, passar a sua empresa para os seus filhos. Neste vídeo eu vou te mostrar quais são as principais ameaças ao patrimônio de um empresário e quais são as ferramentas que podemos utilizar para proteger esse patrimônio ao longo das gerações. O maior erro que eu vejo diariamente dos empresários não é investir errado, não é escolher os seus funcionários de forma errada, não é pagar mais imposto, e sim deixar todo o seu patrimônio de maneira exposta. Muitos empresários possuem imóveis, aplicações financeiras, veículos, participações societárias, tudo registrado diretamente no seu CPF. E na prática, todo esse patrimônio fica extremamente vulnerável a diversas situações como processos judiciais, dívidas empresariais, conflitos societários, problemas trabalhistas, questões familiares ou ainda a um possível inventário. O empresário se dedica totalmente a aumentar o seu patrimônio, porque foi dessa maneira que ele iniciou e que ele aprendeu e que ele continua fazendo. Mas raramente se dedica da mesma maneira a proteger o seu patrimônio. E isso é um custo que pode chegar a milhões. Costumamos ver nos noticiários muitas situações que envolvem empresas com fraude. E você provavelmente deve estar pensando que o seu patrimônio ele pode ser atingido apenas se tiver uma fraude na sua empresa. E você luta com unhas e dentes para que não exista esse tipo de erro, esse tipo de problema na sua empresa. Mas não é só esse tipo de problema que pode fazer o empresário perder todos os seus bens patrimoniais. Pensa comigo, imagine um empresário que possui uma empresa saudável, paga corretamente seus funcionários, seus impostos, administra muito bem a sua empresa. E mesmo assim, ele pode correr situações como processos trabalhistas, discussões tributárias, execuções fiscais, responsabilidade civil e problemas decorrentes de sócios e administradores da sua empresa. Dependendo da situação, o patrimônio pessoal de um empresário pode ser alcançado. Por isso, a proteção patrimonial não é algo para ser pensado se você tem problemas. Ele precisa ser pensado antes de existir os problemas. Assim como um seguro de automóvel. Você não primeiro tem um acidente para depois contratar um seguro. Você contrata o seguro antes de ter qualquer tipo de problema e até muitas vezes espera nem ter o problema, não é? Da mesma maneira acontece com a proteção patrimonial. Primeiro, montamos a proteção, montamos toda a sua estrutura e caso tenha algum problema, você já está protegido. Se não tiver problemas, melhor ainda, não é? Mas existe um risco que ele não pode ser ignorado e que dificilmente vamos conseguir fugir desse risco, que é o do inventário. Se você não tiver um planejamento patrimonial, vai ser necessário um inventário. E aí a sua família vai precisar enfrentar custos elevados, ITCMD, honorários advocatícios, burocracia, conflitos familiares e ainda o bloqueio temporário desses bens, que em algumas situações
pode chegar a décadas. Em muitos casos, imóveis passam anos sem poder ser vendidos. Empresas podem enfrentar dificuldades operacionais e financeiras, ou mesmo deixar de existir. Contas bloqueadas e ainda os herdeiros se afastando e entrando em conflitos familiares no momento onde deveriam estar extremamente unidos. E o patrimônio que você passou anos construindo para proteger a sua família acaba se transformando em problema. E como funciona então essa tal de proteção patrimonial? A proteção patrimonial não significa esconder os seus bens. Não significa deixar de pagar os impostos. Não. Trata-se de organizar juridicamente e tributariamente o seu patrimônio. Uma das estruturas mais utilizadas é a holding patrimonial, empresarial e familiar. Existem diversas outras estruturas e essa é uma delas, que, dependendo de cada caso, pode ainda agregar outros instrumentos de proteção. Mas no caso especificamente de uma holding patrimonial, os seus bens passam a ser administrados por uma pessoa jurídica, uma empresa. Elas não permanecem mais no seu CPF, e sim na sua conta jurídica. E dependendo da situação, ela vai poder te beneficiar com organização patrimonial, planejamento sucessório, facilidade na gestão dos seus bens, maior governança familiar, redução de conflitos entre herdeiros e um planejamento tributário em algumas situações. Mas é importante destacar, holding não é mágica, não é improviso, é planejamento. Nem toda pessoa precisa passar por uma holding. Existem outras estruturas de planejamento patrimonial e para isso precisa ser analisado a sua composição. Cada caso deve ser analisado individualmente por cada família, que precisa considerar o valor do seu patrimônio, quantidade de imóveis, estrutura familiar, atividades empresariais e assuntos sucessórios. E a pergunta, então, que vale milhões é: quando o empresário precisa se preocupar em pensar no seu planejamento patrimonial? E a resposta essa é bem simples. Antes de você precisar. Normalmente, os empresários só se preocupam com esse tipo de situação quando recebem uma ação judicial, existe um divórcio, estão perto da aposentadoria ou com uma doença grave, ou ainda perdem um familiar próximo e passam pela dor do inventário deste outro familiar e entendem que não precisam deixar essa dor para os seus filhos. E quando você procura um planejamento patrimonial, já passando por algumas situações como essas, alguns benefícios podem acabar sendo perdidos. E quando o empresário procura um planejamento patrimonial com essas situações em andamento, algumas oportunidades podem ser perdidas e nem todo benefício pode ser utilizado. Os melhores projetos patrimoniais são aqueles feitos com calma, entendendo a sua realidade, a sua necessidade e com muita antecedência. Vamos pensar num caso prático agora. Imagine que você, empresário, possui 3 imóveis alugados, uma empresa operacional da sua área, aplicações financeiras e 2 filhos. Esse é um modelo básico para análise. Sem um planejamento patrimonial, a sua família vai enfrentar custos, vai enfrentar um inventário, custos tributários, burocracia, dificuldades na sucessão e bloqueio dos bens. Com um planejamento patrimonial adequado, é possível criar regras claras para a administração, para a sucessão e para a gestão patrimonial, reduzindo significativamente os riscos tributários e sucessórios futuros. E toda a diferença está na preparação. Se você é empresário, levou anos para construir seu patrimônio, faça agora essa reflexão. Você está apenas acumulando seus bens ou você está também protegendo seus bens? A proteção patrimonial não começa quando você tem um problema. Ela começa antes de se ter qualquer tipo de problemas. Se este conteúdo fez sentido para você, comenta aqui embaixo, salva esse vídeo e envia para algum amigo. E se deseja receber mais conteúdos como este, se inscreve aqui no canal. Abraços!